Dentro da dungeon, os colegas percebem que o Sun Jin-woo ficou mais forte. Por quê? Ele enfrentou Goblin e até agora não foi machucado. Seguindo, o caminho se dividiu em 3. Então, o líder ficou com o Sun Jin-woo com a Jo-hee e eles foram pela entrada da esquerda. Os outros dois, aqueles ex-colegas deles, né, que participaram da dungeon dupla, foram pelo caminho do meio. Já o de cabelo de roxo, ele ficou com os criminosos e foi pelo caminho da direita. Detalhe, antes de entrarem nos caminhos que se dividiam, o de cabelo roxo trocou olhares com o Jin-woo. Eu não gostei, tá? Porque foi um olhar meio que maligno, né? Mas o Jin-woo, muito esperto, acabou pegando o caminho correto, porque tinha o boss. Ou seja, ele vai conseguir upar. E aí tem um corte pra dupla, né, que seguiu o caminho do meio. E sabe aquele rapaz que é pai? Pois é, ele comenta que ele tá muito envergonhado, porque ele não pediu perdão pro Sun Jin-woo, mesmo tendo abandonado ele na dungeon dupla. Então, como caçador, ele sente que ele precisa, né, pedir esse perdão. Então ele decide que quando essa dungeon terminar, ele vai falar com o Sun Jin-woo. E aí tem um corte pro de cabelo de roxo, né? E ele teve uma conversa com um senhor. E esse senhor, né, a gente acaba sabendo que ele tinha uma filha e que essa filha, infelizmente, sofreu na mão desses criminosos. Só que ela perdeu pra depressão, né? Então a filha nunca mais ia retornar. E ele queria vingança, esse senhorzinho. Por isso que ele contratou o de cabelo de roxo. Porque ele queria que ele desse fim nesses criminosos. Porque ele achava injusto a filha dele ter perdido a vida e os criminosos estarem simplesmente, por serem caçadores, né, cumprindo aí com missões e diminuindo a pena do crime que eles cometeram, né? Ele se sentiu injustiçado e pediu pro cabelo de roxo finalizar o serviço. E aí a gente vê que o cabelo de roxo ele não é gente boa não, ou seja, ele é contratado para matar gente dentro das dungeons. Só que tem um problema, sabe a duplinha que foi pelo caminho do meio? Pois é, o caminho deles tinha uma conexão com o caminho do de cabelo de roxo. Então eles testemunham ele indo atrás desses criminosos e tentando matar eles. E o que acontece agora? Ele tem testemunhas. Só que ele não pode deixar testemunhas. Então o plano muda completamente. Volta rapidinho pro Sun Jin-woo, né? E ele tá torcendo pra que o de cabelo de roxo não lembre dele. Porque ele foi visitá-lo no hospital. Só que ele era um pouco diferente, né? Ele não tinha esse porte. De repente, ele ouve um grito. E ele dá meia volta e sai correndo. E aí a Jo-hee e o líder vão atrás dele. Quando ele chega no local, ele vê os criminosos mortos. E pior, a nossa duplinha que foi pelo meio. Um deles está morto e o Sr. Kim gravemente ferido. A Jo-hee, como ela é uma healer, tenta curar ele, só que é em vão, porque ele perdeu muito sangue, né? Mas ele consegue pedir perdão pro Sun Jin-woo, né? E infelizmente falece também. E esse silêncio após a morte do Sr. Kim dura pouco, né? Porque o Kang, que é o de cabelo de roxo, tenta matar a Jo-hee, que é a healer. Só que o Sun Jin-woo, ele é muito mais forte, muito mais veloz. O que ele faz? Ele pega ele pelo braço e bloqueia esse ataque. E aí o líder questiona, foi você que matou esses criminosos, né, essas pessoas? E o Kang confirma que sim. Na realidade, ele estava planejando contar que foram mortos por goblins, né? Só que agora ele tinha testemunhas, então esse plano não ia colar. E aí o Kang diz que ele vai inventar uma nova história. Que os criminosos atacaram os membros do grupo, e enquanto ele estava fazendo, o boss foi surpreendido por eles. E aí ele teve que matar esses criminosos, né, porque eles infelizmente tiraram a vida dos outros caçadores, e ele sairia como o único sobrevivente. E é nítido que todos sentem o perigo. O Kang é muito poderoso, então não vai ser fácil batalhar com ele, né? Por quê? Porque o Sun Jin-woo é de ranking E, então só o líder teria alguma chance. Então ele pede ajuda pra Jo-hee, que fortalece o corpo dele. Ele empunha uma espada, mesmo tendo apenas um braço, e parte pra cima do Kang. Mas mesmo tendo a coragem de enfrentar Kang, a gente vê nitidamente que ele é muito mais forte, né, o de cabelo de roxo. A Jo-hee, ela tenta ajudar curando o líder, só que o Kang se irrita e vai pra cima dela. O líder, ele até usa magia, né, só que infelizmente não dá muito certo o plano dele. E quando o de cabelo roxo, o Kang, tenta matar o líder, o Sun Jin-woo aparece. E ele bloqueia o ataque, mais uma vez. É isso mesmo, o Sun Jin-woo bloqueou 2 vezes o ataque do Kang. Ou seja, todo mundo percebe que ele tá diferente. E o Kang se questiona, cara, como que você consegue fazer isso se você é ranking E? Você falsificou? Só que aí ele pensa, cara, as pessoas que falsificam o ranking, né, o seu poder verdadeiro, elas não costumam deixar testemunhas. Então, se ele tá vivo até agora, é porque ocorreu o segundo despertar. Aí o Kang, ele se lembra do Sun Jin-woo. Por quê? Porque ele estava investigando o caso da dungeon dupla, que ele foi um dos sobreviventes. Só que ele percebe que tem uma diferença, né? Ele era um menino raquítico e agora ele é um homem forte, né? O porte dele mudou. E aí o Jin-woo pergunta pro Kang, você matou a dupla? Mas matou a dupla por que dessa forma? Porque é nítido que ele torturou.
Ele não foi lá e simplesmente tirou a vida. Não, ele foi lá e torturou a nossa dupla, sendo que eles nem eram criminosos, ou seja, ele foi contratado para matar os criminosos, mas ele foi lá e matou as testemunhas a sangue frio e simplesmente se divertindo, como se a vida deles não fosse nada. E aí o Kang, ele revela que ele adora muito mais do que participar da Dungeons e matar monstros, ele gosta mesmo de tirar a vida de pessoas. E aí o Sun Jin-woo começa a batalhar com o Kang e ele percebe uma coisa, os dois têm a mesma velocidade, né? O Kang, ele é um assassino e tem uma sede de sangue muito forte, e isso fez com que o sistema reagisse e criasse uma missão para que o Sun Jin-woo tivesse mais um motivo, ou seja, você pode derrotar esse cara porque o sistema tá falando para você fazer isso. O Jin-woo parte para ataque e consegue desferir um golpe com a adaga dele no Kang, e com isso ele acaba sendo envenenado. Só que é óbvio, como ele é muito poderoso, não ia ser derrotado tão fácil assim. E de repente, o Jin-woo não consegue mais sentir a presença do Kang. É uma habilidade que apenas caçadores do tipo assassino possuem, né? E se chama furtividade. Ela esconde o corpo, o cheiro e até o som. Ah, e por que ninguém sabia que o Kang tinha essa habilidade? Bom, é óbvio, ele não deixou ninguém vivo, né? E o Kang tava se achando, porque ele também conseguiu desferir um golpe na perna do Jin-woo. Só que ele consegue curar a perna, né? E aí o Kang, meu Deus, não vai ser tão fácil derrotar esse cara, né? No anime, não explica direito, mas a gente vê que uma das emoções dele some, que é a raiva. E o Kang percebe que o Jin-woo já matou pessoas pela frieza que ele demonstra. E aí o Kang ativa novamente essa habilidade furtividade, né? Fica invisível e tenta atacar o Jin-woo novamente. Só que o Jin-woo consegue bloquear todos os golpes. E aparece, né, na tela mostrando que uma habilidade do Sun Jin-woo foi ativada. Intenção assassina. E dá a impressão, né, que surge como uma onda contra o Kang, que se vê diante de alguém superior. E o Sun Jin-woo vai lá e desfere um golpe mortal nele. E aí, vendo que o Kang tá morrendo, né, o Sun Jin-woo confessa que ele consegue upar, né, por isso que ele tá muito mais forte hoje. E aí o Kang, ele dá um aviso pra ele, ó, toma cuidado, não fica olhando pro abismo, que o abismo te olha de volta. E aí, quando o Kang falece, né, aparece uma runa. E essa runa tem a habilidade de furtividade. E aí, tanto a Jo-hee como o líder chegam pro Jin-woo, né, pra agradecer. Afinal, ele salvou a vida deles, né, porque se fosse lutar contra o Kang, provavelmente os dois estariam mortos. E aí ele fala, não, fiquem tranquilos. Podem sair e esperar lá fora, que eu vou enfrentar o boss sozinho. No final, mostra que a Associação de Caçadores recebeu o relatório sobre essa dungeon, né, que revela que o Kang era mesmo um assassino. Como supervisor, né, o loiro, que se chama Woo Jin-choo, né, ele ficou desapontado, né, porque ele tava lado a lado com o Kang, né, e mesmo assim ele não percebeu que ele era um assassino, e aí ele vai até o local para se desculpar e também para descobrir quem foi que conseguiu finalizar o Kang. E aí o Sun Jin-woo, ele treme na base, ele assim, meu Deus, não vai dar mais para esconder, né. Só que aí o líder, ele vai na frente e fala, não fui eu que derrotei o Kang, e eu consegui graças a Jo-hee, que é uma healer, que ela potencializou os meus poderes. Como precisa finalizar o relatório, o Jin-choo pede que os três acompanhem ele, e aí, quando eles se afastam, né, o líder vai conversar com Sun Jin-woo e diz que entende, né, porque que ele esconde, né, sobre o seu poder, e que essa era a forma que ele encontrou de agradecer, né, por isso que ele falou que foi ele que derrotou o Kang, mesmo tendo sido o Sun Jin-woo. E aí, cerca de umas 3 horas depois, aquele senhorzinho que tinha contratado o Kang para se vingar por conta da filha dele, ele acaba confessando o crime, e com isso fica confirmada a legítima defesa, tanto do líder como do Sun Jin-woo e da Jo-hee. E aí, tanto o Sun Jin-woo como a Jo-hee ficam sozinhos, né, e aí ela pega aquela pedra de essência, né, e ela pergunta pro Sun Jin-woo, você se lembra dela? E aí, termina o episódio 9. Gente, esse episódio foi sensacional, e a gente aprendeu um pouquinho sobre os rankings. O Sun Jin-woo, ele era inicialmente nível E, mas agora que ele consegue upar de nível, ele conseguiu chegar no nível B, que ele ficou de igual para igual com o Kang. Mas mesmo assim, ele tinha treinado, conseguiu aí derrotar um inimigo com habilidade especial de furtividade, né? Só que o loiro, né, ele é ranking A. Ou seja, se o Sun Jin-woo batalhasse contra ele, ele provavelmente ia perder hoje, ou seja, ele precisa continuar lutando e upando de nível. O que foi uma baita de uma evolução, porque para quem só apanhava, agora ele consegue, né, revidar. E, gente, agora a gente vai pro episódio 10 e eu vou pedir pra vocês deixarem o like no vídeo, beleza? E já começa, né, com uma conversa entre o Sun Jin-woo e a Jo-hee, né? E ela comenta que ela é muito medrosa e que ela tentou superar esse medo, né, indo nas dungeons, mas infelizmente ela tomou uma decisão e a decisão dela é que ela vai desistir. E ela confessa que ela admira muito, né, essa força de vontade que ele tem de viver, né, de superar todos esses obstáculos.
E ela diz que assim, ela vai desistir, ela vai se aposentar como healer, né, como caçadora, e vai voltar a morar com os pais. E que se o Sun Jin-woo, né, passasse por perto, podia visitá-la, né, que ela vai aí dar uma voltinha com ele, mostrar a região, mas que infelizmente acabou a carreira dela como caçadora, então ela entrega e devolve essa pedra de essência pra ele. Aquela, né, que o Sun Jin-woo tinha entregado pra ela na dungeon dupla. E aí o Sun Jin-woo fala, não, tudo bem, se isso acontecer, se eu passar por perto, a gente sai junto e tal. Mas a gente vê que tem um ar de despedida entre os dois, né, porque agora eles estão em dois mundos diferentes. A Jo-hee não é mais caçadora, e ele precisa continuar na vida de caçador, né, ele precisa upar, porque o sistema escolheu ele. Então, infelizmente, a Jo-hee não é o par romântico do principal. Mas agora falando de vida real, se eles fossem um casal, vocês acham que daria certo? Eu acredito que não, porque eles não são compatíveis. Giovanna, o que é compatibilidade num casal? Gente, rotina. Porque pensa comigo, um cara que é um atleta que acorda todo dia 5, 6 horas da manhã, ele não vai ficar com uma pessoa que, por exemplo, não gosta de acordar de manhã, acorda próximo do meio-dia, come junk food, né, não cuida do corpo. Por quê? Atleta fica com atleta e pessoa sedentária fica com pessoa sedentária. E no caso do Sun Jin-woo, a gente vê que teve um rompimento com a Jo-hee ali. Ela era caçadora, então, enquanto caçadora, ela tinha chances, sim, com ele. Mas agora, eles não vão ter nenhum tipo de similaridade. Ou seja, mesmo que eles tentassem, infelizmente, não ia dar certo. Eu particularmente achei uma pena, porque a Jo-hee gostava do principal antes dele se tornar forte, ou seja, na época ele era um fracote. Então ela via valor nele antes dele ter valor. Vocês me entendem? Então assim, se ela se superasse e se tornasse uma parceira dele nas dungeons de luta, como uma healer que superou o medo, ia ser muito bacana também. Mas eu acho que seria uma história meio que batida, né? Aquele personagem principais que, a garota que gosta dele e no final ele acaba se apaixonando por ela, né? Eu acho que isso não tem muito a ver com a vida real, porque na vida real os dois têm que gostar um do outro. Não tem muito isso de um gosta primeiro e depois o outro começa a gostar, porque se só um gosta, o outro às vezes até aceita um relacionamento, mas acaba sendo aquele relacionamento morno, né? Não é aquele relacionamento ideal. E se você pensa que ele ficou calado, não, ele volta pro loiro e fala que ele derrotou o Kang. Só que é óbvio que ele não acredita, né? Mas graças a essa conversa, ele acaba descobrindo que tanto ele como o Jin-ho estão em perigo. Porque, sabe aquele traíra que acabou falecendo, que ele teve que matar? Pois é, ele tem um irmão e esse irmão é de nível S. E ele tá querendo a cabeça dos dois. Ou seja, o Jin-woo, ele precisa upar rápido, porque se ele não ficar forte o suficiente, já era. E qual que é a recomendação do loiro? Né? Ele explica que a lei não tem poder para lidar com os de ranking S e que a única alternativa dele seria pegar a família e sair do país. Só que é óbvio que essa não é uma alternativa viável porque tem o Jin-ho também. Agora, mais do que nunca, o Sun Jin-woo precisa ficar mais forte. Depois passa, né, mostra que o Jin-woo no outro dia se encontra com o Jin-ho, né, em frente a uma dungeon de nível C, e a gente vê que as pessoas que o amigo riquinho dele reuniu são pessoas ou machucadas ou bêbadas e tem até menor de idade. Sabe aquela amiguinha, né, de capuz, que é coleguinha da irmã do principal? Pois é, ela tava lá. E aí as pessoas que estão ali reunidas vão tentar confirmar, né, é isso mesmo? Vocês vão pagar 3 milhões por dungeon, sendo que a gente não vai precisar fazer nada, vocês vão entrar sozinhos, né, porque parece mentira. E aí o Jin-ho confirma, não, a gente vai pagar certinho. Olha, a multa é 10 vezes esse valor, você só tem que cumprir o contrato. Antes de entrar na dungeon, o Sun Jin-woo ativa a runa da furtividade. Lembra aquela que ele conseguiu ao derrotar o Kang? Pois é, agora ele tem a mesma habilidade que ele. E antes de entrarem, aparece um amigo dele, né, como um alívio cômico com aquela armadura de Cavaleiros do Zodíaco, era uma outra, né, muito mais espalhafatosa do que a primeira. E aí o Sun Jin-woo olha pra isso e derruba ele com um dedo e fala assim, não, isso aí é pesado demais, não vai adiantar de nada, tira isso aí. E aí ele insiste e acaba só com o capacete e vão os dois nessa dungeon sozinhos. E aí tem um corte e mostra que a irmã do principal percebe que a amiga dela, né, simplesmente não foi pra aula. Uma hora depois, os dois saem da dungeon, né? O portal se fecha automaticamente quando é concluído. E aí, os caçadores que estavam ali reunidos, caraca, eles conseguiram mesmo, eles ficam impressionados. Porque o normal era durar pelo menos umas 2 horas. Mas nem isso eles precisaram. E aí o Jin-ho aparece apressando todo mundo. Gente, a gente tem 3 pra cumprir, essa é a nossa meta. Temos que cumprir 3 dungeons hoje. E nesse ritmo os dias vão passando, o Jin-woo batalhando, né? O Jin-ho, como ele era fraco, simplesmente cuidando da mineração. Até que chega um aviso pro Jin-woo. O jogador atingiu o nível necessário. E
aparece uma missão especial, uma missão de troca de classe. Depois corta para um homem, né, que vai alertar o chefe dele falando que tem alguém pagando 150 milhões pelos direitos dos portais de ranking C. E quem é que tá fazendo isso? O amigo do nosso principal, né, o Yo Jin-ho. Ele é filho, né, do dono da construtora Yujin. E aí o chefe, ele parece lembrar do Sun Jin-woo, né, por conta, né, daquela famosa dungeon dupla. O nome tinha ficado na mente dele, né? E, um detalhe, ele estava junto de um riquinho. Por quê? O sobrevivente da dungeon dupla está com um filhinho de papai. Ou seja, ele farejou que tem algo ali. Bom, tava demorando alguém de fora descobrir, né, ou ao menos desconfiar. Será que ele vai descobrir a verdade do Sun Jin-woo? E aí volta pra nossa dupla, né, e eles estão terminando um portal, né, quando eles estão voltando, ele percebe que ele tá sendo observado pela menina de capuz. Aí ele vai até ela perguntar o que foi, né, mas ela simplesmente desvia, diz que não foi nada, e a gente sente que tem um clima ali, ela tem uma quedinha pelo principal. Quando volta pra aquele chefe, ele investigou tudo. Ele viu que o Sun Jin-woo, ele sobreviveu à dungeon dupla. Depois, ele sobreviveu à dungeon que ele teve que enfrentar aquele traíra, que é o irmão daquele caçador de nível S que tá caçando ele agora. E ele também, por fim, sobreviveu a uma dungeon contra um assassino de nível B, que era o Kang. Ele assim, meu Deus, não tem resposta pra isso além de um segundo despertar. Esse Sun Jin-woo tá escondendo alguma coisa. E aí a gente descobre o nome desse gerente, né, gerente An, e ele comenta assim pro funcionário dele: olha, a gente vai sair aqui e eu vou tentar recrutar um novato promissor. E aí, enquanto a nossa duplinha tava numa dungeon, né, surge esse gerente com o funcionário dele, né, e a menina de capuz barra a entrada deles. Ela fala, olha, ninguém pode entrar aqui. Ele assim, você é caçador? Ela assim, é. E ele percebe, estranho, tem gente dentro da dungeon, mas nem todos os caçadores entraram. E ele olha pros caçadores assim, nenhum deles é o Sun Jin-woo. Tem alguma coisa assim. Eu vou continuar investigando. E aí ele vai embora com o funcionário. E aí, terminando essa nova dungeon, né, em seguida o Sun Jin-woo pede pro amigo, né, olha, eu esqueci de te falar, mas eu vou precisar de um dia de folga. Aí ele fala, não, beleza, eu vou conseguir sim. E aí a gente pensa, ele quer completar essa troca de classe, essa missão especial que apareceu. Então, o amigo consegue aí adiar a dungeon, né? E aí o anime nos mostra uma cena de um pesadelo. Sabe aquele ruivo de óculos? Pois é, mostra que nesse pesadelo tinha fogo por toda parte, uns monstros do tipo inseto, uma moça que parece que acho que faleceu, não sei, e ele tava sofrendo com aquilo. O anime nos mostra que algo aconteceu no passado, mas não com detalhes. No final do dia, quando o Sun Jin-woo ele tá se despedindo de todo mundo pra ir pra casa, né? O gerente An aparece ele com um funcionário. E ele se apresenta como gerente da segunda equipe de administração da guilda Tigre Branco e pede para conversar. E aí, enquanto o Sun Jin-woo e ele estão dentro do café, o funcionário fica lá do lado de fora. Lá dentro, o gerente An fala que ele tá disposto a pagar o dobro do que a construtora Yujin tá oferecendo para ele, se ele se unir à guilda do Tigre Branco. Só que o Jin-woo, ele vem com uma pergunta do nada, assim, ele não tava esperando por essa, né? Quanto que vale o prédio da Guilda do Tigre Branco? E aí ele fala, em torno de tantos bilhões, né? Só que o Jin-woo chega pra ele, tá, só que me ofereceram um prédio de 30 bilhões. E aí, como é que vai ser? E antes de encerrar a conversa, né, o Jin-woo pergunta, como é que você sabe sobre mim? E ele ativa a habilidade furtividade e fica invisível. E aí um corte aparece, né, na bochecha do gerente An. O gerente percebe que ele foi burro, mas isso só confirma a suspeita dele. O Jin-woo não é simplesmente um caçador de ranking E. E aí ele fala que ele acabou descobrindo tudo porque eles estão com dificuldade de encontrar, né, pessoas promissoras, então ele estava investigando quem é que estava comprando os portais. E infelizmente o nome dele estava lá e ele acabou dando match, né? Poxa, você participou da dungeon dupla, sobreviveu. Você participou da dungeon do irmão daquele cara, sobreviveu. Você lutou contra o Kang na terceira dungeon e sobreviveu. É óbvio que ele ia suspeitar. E o Jin-woo pergunta, né? Mas alguém sabe? Só você? Ele assim, não, só eu e o meu funcionário que tá lá fora. E o Jin-woo fala que ele não quer que ninguém fique sabendo dele. E que se surgir alguma coisa, as primeiras pessoas que ele vai desconfiar é esse gerente e o funcionário dele. Ele fala que ele vai escrever um relatório, que ele se encontrou com ele, né, por conta do serviço, mas que ele jura de pé junto que o funcionário dele não vai falar nada a respeito do que aconteceu ali. Então, o Jin-woo desativa a habilidade furtividade, aparece diante dele e fala assim, não, realmente a gente monopolizou, a gente comprou um monte de portais, né, ele entende essa situação.
E aí, querendo pregar uma peça, né, no gerente, ele fala assim, olha, eu tô disposto a vender 3 portais aqui, né, porque senão vocês vão ficar sem de ranking C. E aí o gerente pergunta, tá, por quanto? Ele assim, 300 milhões. Ele assim, não, você é doido, porque no máximo vai valer 200 com os cristais de mana se a gente encontrar de valor, né, porque nem sempre dá tempo de finalizar a mineração, enfim. Ele fala, tá bom, eu abaixo pra 200, você compra 3 portais de ranking C, vai dar um total de 600 milhões. Fechado? Aí ele fecha, óbvio, porque ele não quer morrer. E aí ele pede pra transferir o dinheiro até o final do dia, né, e fala que tem um presente. Aí quando ele abre a boca, ele joga um líquido que cura, né, o corte que ele tinha feito no gerente. Aí o Jinwoo se despede e antes dele partir, o gerente pergunta, então você confia em mim, né, por ter mostrado essa sua habilidade de furtividade, né, ter falado sobre todas essas coisas. Ele fala, enquanto você manter a boca fechada, sim, vou confiar. No dia seguinte, o amigo dele, o Jin-ho, né, ele assim, meu Deus, foi confirmado, eles pagaram, né, os milhões aqui. Como que você conseguiu isso? Esse absurdo. Ninguém ia conseguir vender por tal valor. Aí ele olha assim pra ele e joga uma, segredo comercial, não posso te falar nada sobre isso. E a gente sabe o que aconteceu, né? Nossa, foi muito bom. E é óbvio que o gerente no dia seguinte tá descontente com a situação, porque ele foi enganado, né? Ele vê que tá sim sobrando dungeons aí de ranking C e que elas estão sendo vendidas por no máximo 70 milhões, ou seja, ele ficou no prejuízo e foi enganado pelo Sun Jin-woo. Só que chega um e-mail dele, falando o seguinte, que com isso eles estavam quites, que ele ia esquecer que ele tinha espionado ele. Ou seja, ele saiu num prejuízo, mas não tanto, porque agora ele tem um contato do Sun Jin-woo, o nosso herói, que além de poder upar de nível, a gente sabe que ele tem potencial para superar os caçadores de nível S. E no finalzinho a gente vê que o Sun Jin-woo tá viajando de carro, se afastando da cidade, para ele conseguir aí dar início à nova missão de troca de classe. Não esquece do like, de se inscrever no canal e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye!